Todas as cidades têm suas peculiaridades, seus personagens, seus lugares, mas às vezes tem umas que carregam nas tintas. Algumas cidades que realmente você fala: será que isso existe mesmo? Eu posso te garantir que sim. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, que todo mundo esteja muito bem. E vamos para mais uma história da Tia Sil, logo depois da vinheta. Bem-vindos a Mitópolis, ou uma cidade cheia de histórias. Pelo menos, pelo que consta, cheia de versões, muitas versões. O historiador oficial de Mitópolis, pomposo, seguro, orgulhoso, jamais consultou uma fonte. Segundo registros históricos, pelo que consta, pelo que se diz, de acordo com relatos orais que eu mesmo ouvi, Mitópolis teve seu grande surto modernista em 1922. Toda casa geminada, ou como ele mesmo diz, germinada, construída nesse período ou perto disso, sem dúvida alguma é modernista. E ele aponta para uma casa simples. Essas casas germinaram juntas. Alguns chamam de falta de espaço. Mas, segundo minhas fontes, isso é puro desconhecimento histórico. E mais, meus caros conterrâneos, Ramos de Azevedo, o brilhante engenheiro, arquiteto do Teatro Municipal, ele praticamente construiu Mitópolis inteira. Todo prédio antigo, principalmente se tiver coluna, uma janela arredondada, uma parede mais trabalhada, é obra dele aqui na cidade. Caso não seja, claramente foi influenciado por ele ou por alguém que o conhecia ou que ouviu falar dele. Então, Mitópolis é pura Ramos de Azevedo. E eu ainda vos digo, meus conterrâneos, a Catedral de Mitópolis, ela foi construída em 1960. Toda essa grandiosidade em pouco tempo. Antes disso, não havia nada ali. A cidade era basicamente um terreno com fé. Na realidade, ao contrário do que diz esse grande historiador, a pedra fundamental da catedral que existe hoje foi em 1946. Ele desconhece. Ele já era nascido antes, mas voltemos à última palavra do senhor Pavão historiador. Sim, mas há que se entender que 1946 já prenunciava 1960 e foi Ramos de Azevedo. Tem um tal de Benedito Calixto que fala que foi ele, mas não foi. Quem é esse dito? E como toda cidade de pequeno porte que se preze, sempre tem o cronista oficial do nada. Sim. E Mitópolis tem o seu.
Ele já chega e diz: eu não gosto de fofoca, mas, segundo fontes confiáveis, no caso eu mesmo, isso não foi bem assim. Todo mundo sabe, só que eu não posso dizer quem foi que me contou. Você entende? É uma questão de ética. E é claro, Mitópolis também tem a guardiã da moral seletiva. Escandalizada, mas estratégica. E ela sempre diz: na minha época, isso não existia. Essas roupas, esses comportamentos. Bem, claro que existia, mas era diferente, sabe? Não aparecia tanto, era mais disfarçado. Mas é óbvio que às vezes existe até coisa pior, né? Só que ela não conta. Outro personagem muito conhecido em Mitópolis é o empreendedor visionário. Ele sempre tem aquele plano grandioso, mas execução mesmo é inexistente. E ele chega, já vem dizendo, esse projeto aqui ia revolucionar Mitópolis, mas infelizmente veio a crise, né? Aí ele solta aquele suspiro. É a chuva, é o calor, é o governo e as pessoas que não entendem a ideia. O que que eu posso fazer? Eu quero revolucionar a cidade, mas. E também temos o profeta do apocalipse local, não é do apocalipse global, é da cidade mesmo. Ele faz aquela cara triste quando ele chega na praça. Ele olha ao redor assim, totalmente desesperançado, e diz: agora acabou de vez. Mitópolis já foi muito melhor. Olha ao redor de novo. Mas eu não saio daqui. Sabe por quê? Porque eu tenho história aqui na cidade, eu tenho tradição. Eu sou de uma das famílias fundadoras. Mas isso aqui já foi melhor. Outro personagem distinto em Mitópolis é a figura lendária. Ela nunca aparece direito, é sempre quase. Há quem diga que ela existe. Outros garantem que já viram. É como aquela sombra passando ao fundo. Ela sempre conhece alguém importante e sempre esteve lá. Mitópolis também tem o seu guru do algoritmo. Ele sempre vem com seus bordões possíveis. Inscrito não é tudo. O algoritmo me persegue. Esse canal é nichado demais para crescer. Eu ensino, mas não faço porque é diferente. Ele promete decolagem, mas nunca saiu da pista. Cobra parcelado. Já vem com o boleto ou o número do Pix antes de ensinar alguma coisa. E fala mal de quem já está voando baixo, mas de alguma forma está voando. Isso cabe bem numa terra estranha com gente esquisita, que é o caso da nossa Mitópolis. Mas é lógico que nós vamos voltar ao personagem central de Mitópolis, que é o senhor historiador. Porque ele tem sua metodologia histórica própria. E ele diz: não existem documentos, porque na época ninguém pensava em guardar documentos. E quando existem documentos, eles estão todos errados. O importante é o que
paira na memória coletiva. Se muita gente repete, vira verdade histórica. E assim é. E também no legado do senhor historiador, Mitópolis tem umas expressões bem típicas. Pelo que consta, é quando não consta em lugar nenhum, mas para eles consta. Tudo indica, quando nada indica. Dizem, quando ele mesmo acabou de inventar. Sempre foi assim. Provavelmente desde 2008. E assim eles são. Pois bem, meus caros, em Mitópolis, a história não é escrita. Ela é afirmada. Corrigir é considerado desrespeito. E questionar é uma afronta. Então, é assim. Essa terra estranha com gente muito esquisita, chamada Mitópolis. Pois bem, meus amores, vocês gostaram da história de Mitópolis? E se você parar para pensar, toda cidade tem um pouco de Mitópolis, tem um pouco desses personagens e outros mais. Mas lembrando que essa é uma obra de ficção e qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Existem inspirações? De fato, mas mera coincidência. Eu não pensei especificamente em ninguém, apenas em personagens que existem por aí. E se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar meu like. Eu estou tendo visualizações, mas o povo tem preguiça de deixar o like, e o like ajuda muito. Eu agradeço aos novos inscritos, a quem está sempre por aqui desde quando isso era mato. E se você gosta do que eu faço, considere se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações toda vez que eu posto um vídeo novo. Eu agradeço por hoje. Eu desejo um ótimo dia, tarde, noite, fim de semana, começo de semana para você e até o nosso próximo vídeo.